Olá, queridos alunos e alunas. Eu estou me propondo a fazer aqui um resumo do que foi nossas aulas, né, desde o início, antes pandemia, né, que nós tivemos inclusive aula presencial, o prazer de se conhecer. Então eu vou fazer o resumo do que foi a aula e no final estarei trazendo para vocês como atividade para que a gente possa fechar uma nota que mesmo eu não continuando professora de vocês, mas estarei passando para outra professora tudo que foi construído. Vocês me conhecem, para mim trabalhar com conteúdo não é necessariamente abrir a cabeça de vocês e meter o conteúdo lá dentro, mas sim a gente discutir, trazer isso para o nosso dia a dia. E nós fizemos isso muito bem, foi gostoso, foi bom. Agradeço a vocês. Então, desde já, quem não conhece, sou professora Estael, professora de História da Arte, e nós trabalhamos ainda no presencial, falamos da arte pré-histórica, certo? A pré-história, que nós consideramos o período de toda atividade humana lá na origem, né? Só para quando traz o surgimento da escrita. Por quê? Porque aí começa a registrar de um outro processo que a sociedade passa a ter documentos, né? Através da escrita. Mas antes disso tudo, a pré-história foi muito importante e é até os dias de hoje, porque nós analisamos a arte rupestre, a arte que ficou cravada lá nas paredes da caverna, né? A arte que mostrava o cotidiano. É tipo assim, eu entendo a história, porque a história da arte deixou registro antes mesmo da escrita. Ou seja, a gente também analisou, não sei se vocês lembram, a questão de época, né? A questão de como seria a gente sem determinadas peças, objetos que fazem partes atuais de nossa vida. Então, falamos do fogão, aí como é a história do fogão, né? Do chuveiro, e colheita, e tudo que a gente, quando vai buscar a história, né? É, nós nos aprofundamos em detalhes que nem imagina e às vezes até bem ingênuo, a coisa que quem está fazendo não sabe necessariamente que está fazendo história. Bem, depois nós passamos para a aula a pintura egípcia, certo? Falamos da antiguidade, né, de todo um processo da antiguidade lá da Mesopotâmia, muita coisa nós falamos, mas ficou gravado, inclusive em vídeo, que eu botei aí para vocês no grupo, ficou gravado a arte egípcia, né? Riquíssima, coisa forte, jamais podendo se aprofundar, porque isso é um trabalho de pesquisa. Quando você se aprofunda, quem gosta de história da arte, vá fundo, porque tem muita coisa para estudar. Mas nós pegamos assim a questão da frontal, né? Primeiro falamos da lei da frontalidade, que brincamos com a situação, né, do corpo para frente e o restante para o lado, o tronco, né, o corpo, o tronco, viu? Desculpa, o tronco para frente e o restante para os lados e os olhos também para frente. Então, tronco e olhos para frente. Foi o que mais foi destacado de nossa aula, certo? Falamos muito da questão dos artistas no anonimato, porque eles pintavam isso, mas não ficou exatamente nome de nenhum artista em destaque. Talvez nem sabiam que estavam realmente fazendo história, né? E essa lei da frontalidade, que foi bem destacada para a gente, nós trouxemos também coisas interessantes,
como a pintura era bidimensional, né, que só mostrava 2D, geralmente era assim que era vista, né? Essa diferença aí entre 2D e 3D, principalmente o capricho, o trabalho. O 2D só vê aquela situação apresentada ali, né? Aqui estou em 2D, porque está o ambiente, estou. Mas o 3D já capricha em todos os detalhes. Tudo que está aqui neste ambiente estaria aparecendo, certo? Falamos um pouquinho do antigo império, quanto eles se sentiam deuses, né? Eles eram considerados deuses, então essas escultura era feita assim de caprichada para deixar essa visão dos deuses. Quando eles faziam a questão funerária, o templo era ligado, o templo ao funeral dos deuses, que eram esses reis, considerados deuses. Falamos bastante disso aí, inclusive está lá na gravação, certo? E toda a história também do cotidiano contada através desses desenhos que ficava assim, cheguei a comparar com história em quadrinhos, né? Que vem por etapa, cada passagem do rei, o que ele desempenhou, o contato dele com os deuses, a importância desse rei. E aí passamos também, que eu estou dando uma pescada aqui, para não me perder, os símbolos, falamos muito dos símbolos, e o faraó era um supremo. Então, religião e reis e política social, tudo isso vocês encontraram na arte egípcia, e quem quiser se aprofundar, me lembra muito do aluno João, que participava assim, né? Gosta de história. Então, siga em frente, viu? Nem só a história da arte, como a própria história em si. As pirâmides, claro, né? É a verdadeira arquitetura, mas falamos dos detalhes de como era construída. Pedras encaixadas. Depois formou os blocos, não é bem cimento, mas o material deles, né? Mas eram coisas que até hoje a gente, com tanta evolução, não chega nem aos pés, né? As múmias, como isso tudo era feito, e tudo para guardar essa eternidade, né? As pessoas eram representadas nessa questão funeral mesmo, era apresentada de grau de importância. Então, o rei, a rainha, os sacerdotes e o povinho, falamos disso. Pode ir lá que vocês vão ver como essa pintura contava esse dia a dia. Bem, passamos para a arte grega. A arte grega constituída pelo conjunto de todas as artes que compuseram cenas, né, ou cenário da Grécia, essa Grécia antiga. Então, nós entendemos que, inclusive, a Grécia, quando começou todo esse deslumbre em arte, ainda tinha como referência os egípcios, só que foram avançando, né? Avançando e com características próprias. Então, as esculturas, as pinturas, as obras da arquitetura impressionavam e impressionam até o dia de hoje, porque é muito bem feita. Eles passam por uma época arcaica que se baseava muito no passado, nos egípcios, mas eles começam a evoluir, eles começam a sentir outras necessidades. A arte grega é ligada ao espírito, à inteligência. Vem uma vaidade de mostrar o humano como o Deus humano, né? Aquele corpo bem definido, malhado, aquilo que a gente fica na academia tentando fazer. Eles, mesmo que não tivesse, na hora de fazer a arte, principalmente a escultura, isso era retocado, tipo um Photoshop, né? Botava a barriguinha lá,
malhada. Então, os gregos tinham esse diálogo com a cultura egípcia, mas eles tiveram representação própria. Quando ele sai dessa época arcaica, o arcaico, né, ele vai para o período clássico. No período clássico, eles já conseguem avançar em alguma coisa, né? Tirar uma perninha do lugar e tal, já dá um movimento, já não é aquela escultura rígida, parada, eles já movimentam. Então o arcaico parece com a escultura egípcia, mas o clássico tem movimentos, né, nas articulações, já consegue um braço sair do lugar, uma perna sair do lugar. Mas eles se destacam mesmo no helenístico, que já bole com a beleza, com sentimento, já mostra no rostinho um sorriso, detalhes já legais assim. Eu estou resumindo bastante para poder não ficar grande e ser difícil passar para vocês isso aí. Então, sempre era uma homenagem, né? Uma homenagem a alguma cerimônia, algum ato muito forte, né? Como o escombro de Miron, que foi uma homenagem principalmente aos atletas daquela época, né? Os artistas competiam entre si. Quanto mais detalhes, mais honra, mais se destacava, né? Então tá aí, vocês vão encontrar várias esculturas famosas no grego. Uma Vênus, certo? De Milão, ela é um movimento muito lindo, leve, né? Até o sorriso e toda a sensualidade é percebida, certo? E lá que vem também o Deus, vem o teatro, né? Fortalecido por essas interpretações. Trabalhavam muito bem com cerâmica, os gregos trabalhavam muito bem com cerâmica, eles pintavam, ou a cerâmica tinha um fundo vermelho e a pintura preta, ou tinha a pintura preta com fundo vermelho, ou vice-versa. Pronto, era isso aí que se destacava, né? E na arquitetura, a perfeição, né? Uma coisa bem poética, porque eles se destacaram também muito na música, na poesia, era muita arte, respiravam arte. Eu vivendo nesse tempo aí, respiravam arte, né? E eles eram algo imaginativo, eles buscavam muito essa criatividade também. Nós temos exemplos de arquitetura como o Panteão, que era um templo dedicado ao deuses, né, grego, a deusa grega, melhor dizendo, a deusa grega, certo? Que era de Atena. Tudo isso fortalecido por uma cultura grega que se destacou para o mundo. E nós temos esses termos, né? O grego-romano, o greco-romano, que uma arte foi puxando a outra, viu? O egípcio, daqui a pouco os romanos, que começa a ser praticamente uma cópia, mas tem o império, aí tem uma força muito grande, onde essa arte que parece, mas são diferentes, certo? O grego traz um padrão de beleza, de referência de bonito, eles aplicavam isso, como eu disse, como um Photoshop, eram todas brancas, que é outro tema, né? Todas as esculturas apareciam muito brancas, embora a continuação da história sabe que não era bem isso, era um colorido marrom, inclusive, né? Mas o branco dava tal da superioridade que influencia também até hoje, né? Já os romanos trabalharam muito com características, assim, eles eram racionais,
Eles faziam muito as coisas como na verdade era. Se o cara era careca, se o cara era gordo, e não tinha a mudança, né? Eles esculpiam as pessoas como elas eram, ou como ela é, né? Certo? Mas se destacaram, inclusive, muito bem com a filosofia, né? E fortaleceram isso ao longo do tempo. Eles pintavam a divindade e retratavam como elas realmente eram, não tinha a ilusão. Bem, gente, um beijo, um abração. O que está é o que é mesmo. Nós trabalhamos com a pré-história, com a pintura egípcia, com a arte egípcia, com a arte grega, e que ficou gravado até aí. Tem aulas lá, inclusive no YouTube, aulas de Estael mesmo, que passou para vocês, como uma conversa, claro, que eu gosto de trabalhar assim, e ficou suspense da arquitetura grega, que está dentro lá do assunto, e o greco-romano, ou grega-romana, que seria hoje, que seria nessa última aula. Como eu não tive a oportunidade deste contato com vocês, mas quero deixar vocês assim fortalecido também com a nota, porque para mim assistir a aula, participar como vocês participaram, é a nota de vocês. Então, o que é que gostaria? Vou botar isso depois por escrito. Que a atividade de vocês fosse exatamente vocês formaram um áudio. Quem não gosta de aparecer em vídeo, quem quiser aparecer em vídeo, apareça, mas que consigam em áudio, já satisfaz, fazer o resumo de vocês, do entendimento de vocês. Entendimento de quê, professora? Só para fechar. Da arte dessa pré-história, da arte da antiguidade, tudo que nós falamos, da arte egípcia, da arte grega, certo? Da arquitetura grega e depois do grego-romano, né? João vai tirar pau, né, João? Mas é isso aí, viu, gente? Que vocês façam, olhe, ou um vídeo, quem consegue tranquilamente, que não será julgado sua postura, não é nada disso. É porque fica mais pertinho, a gente conversa mais. Mas quem não tem essa afinidade, faça isto em áudio. Você pode escrever como você entendeu livremente. Depois você lê isso em áudio. Agora eu preciso ou em áudio ou em vídeo. Um abraço, viu? Que bom esse contato. Muito obrigada.